A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje vamos gravar o vídeo aí de Carta de Paulo aos Colossenses. Sei que, para minha tristeza, né? O Evangelho de João até que teve um pouco mais de visualizações, com a graça de Deus, né? Comparando comigo mesmo, não com os outros, porque se for comparar com os outros é até risonho, né? Com os outros que tem canal no YouTube, né? A visualização que teve dos meus vídeos. Mas comparando comigo mesmo, até que o Evangelho de João teve bastante. Mas as outras cartas não tem. Mas enfim, né? Que nem eu tava falando, eu fiz o vídeo aí das verdades, né? Duras, para que leve ao nosso arrependimento. Mas as pessoas preferem a mentira, porque a mentira ela anestesia, ela te dá a pessoa quer ser anestesiada, quer ser iludida. As pessoas gostam de ser iludida, né? Porque a verdade ela é dura, ela dói, ela confronta, mas ela liberta, ela te cura, entendeu? E as pessoas não querem a cura, ela quer só um analgésico, só para anestesiar a dor, né? Então, mas fazer o que? É escolha, né? Então vamos aí para a carta de Paulo aos Colossenses, que tem sido muito rico, né? Essa carta aí. E vai desembaraçar muita coisa da regras da lei, né? Eu vou trazer aqui desembaraço das regras de leis religiosas, né? Pessoas que ficam pregando leis religiosas. Vamos ver o que a carta de Paulo nos diz. Vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses. Capítulo 1. Eu, Paulo, fui designado para uma tarefa especial por Cristo, como parte do plano de Deus. Meu amigo Timóteo e eu saudamos os cristãos e os persistentes seguidores de Cristo que vivem em Colossos. Persistente. Que tudo de bom da parte de Deus, nosso Pai, seja dado a vocês. Nossas orações por vocês são sempre de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Messias, por vocês. E continuamos a receber notícias da sua fé, alicerçada em Cristo Jesus. Alicerçada em Cristo Jesus. A fé alicerçada em Cristo Jesus. Tem que estar alicerçada no nosso Salvador. Eu não peguei a Bíblia escrito aqui porque essa versão é melhor, tá, irmãos? Quando eu pego a Bíblia escrita também, tanto em áudio como escrita, é porque a versão é boa. Aí às vezes a versão de Colossenses, por exemplo, escrita eu não acho tão boa. Então eu pego essa daqui, tá bom? Vamos lá, a todos os cristãos. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês hoje como na primeira vez em que a ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo o mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Que frutos são esses? O fruto do Espírito, é amor a Deus, amor à palavra de Deus, justiça, verdade, benignidade, caridade, mansidão, domínio dos seus sentimentos e da sua carne, que chama domínio próprio, né? Amabilidade, paciência, entendeu? E perdão. Tudo isso é fruto do Espírito. Agora, fruto da carne ideologias mundanas, imoralidades sexuais, mentira, beberrice. Eu tô falando de beberrice, não tô falando de você beber eventualmente, tá? Beber não é pecado, o pecado é se embriagar. Glutonaria, comer demais também, feitiçaria, tem coisas que é abominável para Deus, tá? Não é só pecado, é abominável. Idolatrias é abominável, tá? Ruir suspeitas, ira, pelejas, contenda, aquele que causa essa pressa para fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, irmãos que causam contenda entre irmãos. Tudo isso daí é fruto da carne e do pecado. Divisões de partidos A, partido B. Não estou falando de política, mas estou falando de religião, tá? Então vamos lá. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época em que aprenderam de nosso amigo Epáfras. Ele trabalha como ninguém.
sempre fiel na obra de Cristo. Eu poderia depender dele a vida toda. Foi ele quem nos contou como o amor se aperfeiçoou na vida de vocês pelo Espírito. Saibam que desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria. Suportar o insuportável. Suportar as perseguições, as injustiças que comete com a gente, as fraudulências, as traições, as manipulações, entendeu? Suportar as aflições de Cristo. Porque assim como Cristo sofreu e os apóstolos sofreram, todos não vão sofrer da mesma forma, todo mundo. Mas vão passar um tipo de sofrimento, né? Porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Então, quando estamos fracos, e nós mesmos, pela nossa força carnal, é que somos fortes. Porque aí você se torna dependente de Yahweh, de Yeshua. Aí, quando estamos fracos, somos fortes porque o poder de Yahweh se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque a gente é dependente dele e ele nos anima, nos fortalece mediante o Espírito. Entendeu? Gratidão ao Pai que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo. Forte aqui não é fisicamente, tá? É espiritualmente. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Porque nós estamos, se você crê na obra de Cristo na cruz, aceitou Jesus, você está nele e ele em você. Então ele nos livra dos pecados e transfere das trevas, a gente das trevas para a luz, entendeu? Para o caminho dos frutos do Espírito, né? Não dos frutos do pecado mais. Filho, e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. O corpo de Cristo é a igreja. No princípio, a cabeça dirige o corpo. Da ressurreição será a cabeça é Cristo. Nós que somos um membro do corpo de Cristo, formamos, não é, a igreja não é uma pessoa só, tá? É o conjunto de salvos, ou conjunto de pessoas que creu na obra que Cristo fez da cruz por nós, deu a vida por nós para pagar nosso pecado. Esses são a igreja, que são os salvos. Não é, a igreja não é um templo religioso, não é uma religião, não é um prédio, não é nada disso, né? Vamos lá. No fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Por esse sangue somos purificados e curados de nossos pecados. Não somos mais condenados. Destruiu o poder da condenação para os que Cristo estão. A condenação só está agora para quem não crê, né? Até o último suspiro que a pessoa se converta. Se não se converter, ela permanece, a condenação, né? Vamos lá. Que a salvação é em vida só, tá? Não tem segunda chance depois da morte não, tá, irmãos? É que nem algumas religiões pregam aí. Não, você vai ter segunda. Não tem, não se iluda. A Bíblia não fala nada disso. Quem crê em Deus, fala que crê em Deus, tem que crer na sua palavra. E a palavra de Deus
não fala de segunda chance, não. Vamos. A chance é Uma aqui atitude nessa de vida. rebeldia, sem perder a oportunidade de causar aborrecimentos a ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês, Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença. Não recusem um presente desses. E a Bíblia aqui, ó, Permaneçam ela não é nenhuma Bíblia, porque tem gente que põe Bíblia aí, Bíblia dos judeus, porque o verdadeira Bíblia dos judeus é o original, né? Mas tem umas outras Bíblias aí dos judeus que eles só creem no Antigo Testamento, eles não creem no Novo. Aí tem a Bíblia também, outra que fala que você vai ter segunda chance, é a Bíblia segundo Allan Kardec. Também é tudo distorção da palavra original de Deus. Não vá nessa não, que você vai voltar para... Não tem, irmãos. A palavra de Deus é bem clara disso aí, né? E outra, Deus abomina consultar mortos, viu? Vai ficar consultando mortos aí, indo na história de que é seu parente que tá ali, é o demônio disfarçado. O demônio sabe de tudo da nossa vida, anjo também, eles nos observam. Aí se passa e a pessoa acredita. Parece que na mente da pessoa foi cauterizada, foi manipulada para acreditar nisso daí. Meu Deus, ela acredita mais nas religiões do que na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Estou falando da Bíblia segundo a religião fulano, segundo a religião do ciclano, segundo a religião da Ellen White, segundo a religião do espiritismo, segundo a religião do islamismo, segundo a religião do judaísmo. Não, estou falando o puro evangelho da Bíblia Sagrada que nós temos aí, rodando por aí pelo mundo. o vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Olha, distraído não há ou desviado. outra mensagem, apenas esta. Toda criatura debaixo do céu ouve a mesma mensagem. Eu, Paulo, sou mensageiro desta mensagem. Quero que saibam que estou contente de estar eu preso aqui, não vocês. Olha o que Há Paulo muito passou por sofrimento nós, ainda para ó. acontecer Prisão, neste mundo. açoite, por amor O tipo da de igreja. sofrimento que Cristo suportou. Cristo Eu falou, recuso. porque Paulo, antes de se converter, ele enviou o cristão para a morte, né? Porque ele era zeloso da lei. Só que nós estávamos no tempo da graça depois de Cristo. Então ele queria pôr as pessoas servidão da lei, sendo que Cristo nos libertou para a graça. Aí, quando ele se converteu, ele fez na ignorância. Só que Cristo falou para um dos ajudantes de Paulo, não sei se foi para Barnabé, para Ananias, para quem foi lá, que para eles revelar o quanto Paulo haveria de sofrer por amor de Cristo e da igreja, né? E ele, por que também? Porque ele ia arcar também com as consequências dos erros que ele cometeu lá, de mandar cristão para a morte, entendeu? É isso aí, vamos lá, vamos dar sequência. De assumir minha porção de sofrimento na parte que cabe à igreja. Quando me tornei um servo na igreja, experimentei o sofrimento como um dom. O modo de Deus me ajudar a servir vocês na exposição da verdade. Ó, experimentou o sofrimento como um dom. Ser esclarecido por muito tempo. Olha a fé do homem. Mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação. Deus transforma o mal em bem para aqueles que o amam. Em poucas palavras é este: Cristo está em vocês. Só que, olha lá, Cristo está em vocês. Primeiro, para chegar no bem, você tem que passar pelo mal. Não é que vocês têm que praticar o mal, entenda. Vocês têm que sofrer o mal. Entendeu? Por quê? Porque a palavra diz, 1 Timóteo, que todo aquele que quer viver de maneira piedosa em Cristo vai padecer perseguição, irmãos. Porque você vive na verdade. E o mundo vive mergulhado no engano, na mentira. Entendeu? Então aqueles que amam a mentira vai perseguir quem ama a verdade. Né? Não tem como. E ainda eles vão achar que estão fazendo a coisa certa. Paulo, quando perseguia os cristãos, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Depois ele fala que fez na ignorância. Entendeu? Os outros que não se converteram, igual a Paulo, perseguia achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas estava fazendo a vontade do diabo. Entendeu? Isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim.
Esse é o âmago da mensagem. Anunciamos Cristo, alertando as pessoas para que nada acrescentem a esta mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro é viver o essencial, Cristo. Nada acrescente a essa mensagem, nem tire. Ser maduro é viver o essencial, Cristo. Viver Cristo é viver a palavra, certo? Ser maduro é uma pessoa madura espiritual, é isso, entendeu? Não ir além e nem ir tirar, entendeu? Nada menos. Nada mais, é nada por isso menos. que trabalho tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Colossenses, capítulo 2. Saibam que continuo a trabalhar o mais que posso por vocês e também pelos cristãos de Laodiceia. Poucos de vocês me conhecem pessoalmente, mas isso não faz diferença. Estou do lado de vocês, junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Quero vocês unidos numa vida de amor em contato com tudo que se pode saber sobre Deus. Assim, terão a mente confiante e em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Todos os ricos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão incrustados nesse mistério. E o mistério foi revelado a nós. Digo isso porque não quero que ninguém nos induza a alguma busca inútil do que chamam de mistérios ou o segredo. Estou muito longe, é verdade, e talvez vocês nunca me vejam, mas acreditem. Toda a riqueza da sabedoria está em Cristo. Estou satisfeito em como Quem vocês está em têm Cristo conduzido é tudo de abençoado. modo cuidadoso e ordeiro. Já é mais que abençoado. Impressionado com a substância. Nada e nenhuma criatura pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Ponha isso na mente. Que vocês têm em Cristo. Meu conselho a vocês é simples e direto. Não é porque a gente é abençoado que a gente não vai passar por lutas. Sem luta não tem vitória. Não é porque a gente já é abençoado de Cristo que a gente não vai passar por dificuldade, por sofrimentos. Às vezes o sofrimento vai moldar o caráter, vai fazer você uma pessoa melhor. Deus usa o sentimento para fazer você uma pessoa melhor. Ele não causa o sofrimento, mas ele usa para transformar você em uma pessoa melhor, madura, forte, fortificada em espírito, entendeu? E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias, de seres humanos e superstições vazias. Superstições, pseudos intelectuais, envolvendo em conversas longas e manipuladoras, né? Eu ia falar outra coisa aqui e acabei esquecendo. Então não se deixar envolver, por seres espirituais. Não é o caminho. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Entrar nessa plenitude não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou com a uma lista de regras. Uma longa lista de regras. Não. Vocês já estão dentro. Sim, dentro. Pela não fé. Por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês. Fez na cruz. Destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, destruindo a condenação. Vocês participaram de um quando foram Para quem batizados. crê, lógico. Estar sob as águas
foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. As águas é uma figura, é o símbolo, tá? Ela não converte ninguém. Mas ele tá falando ali que é uma figura. Quando você foi batizado nas águas, simboliza que você aceitou Cristo e se transformou numa nova criatura. Com o velho homem, a velha natureza pecaminosa morreu e nasceu um novo homem. Não é a água do batismo que faz você nascer de novo. O que te faz nascer de novo é você nascer do Espírito. A água e do Espírito e da água. Do Espírito, porque ele te transforma, que é a palavra de Deus. Da água, porque é o simbolismo para testemunhar perante as pessoas que você aceitou Cristo como Salvador e é uma nova criatura. Aí quando você afunda, você está nas águas, mergulha nas águas, você está se purificando. Igual, como que é lá, aquele do Antigo Testamento, esqueci o homem lá que tinha lepra, né? Aí ele foi curado da lepra lá, Naamã, né? Mergulhou 7 vezes na água e foi curado da lepra. A nossa lepra é o pecado. Então, a gente mergulha, mas não é a água em si, é o Espírito Santo. A água serve como um símbolo de testemunho perante as pessoas que você mergulhou, morreu o velho natureza, o velho homem lá na água. Quando você levanta, nasce um novo, entendeu? Aí é uma figura da água para o Espírito, entendeu? Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali, ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dias santos. Todas essas coisas são apenas sombras das coisas que figura, ó. Não deixa ninguém te dominar por praticar, guardar dias de sábado, certo? Que isso era para os judeus, nem por praticar dia de festas. Eu tô falando das festas judaicas, cristã, né? Você pode praticar dia de festa, pode, mas se você não praticar, não significa nada. Então, não é você praticar ou deixar de praticar as festas que vai te dar salvação. É isso que ele está falando. O que vai te dar salvação é a fé em Cristo. É uma nova natureza. Você ser transformado. Você andar. O que você vai andar? Vai andar na justiça, na verdade, na paz, no amor, na caridade, na bondade, no amor a Deus, no amor à palavra de Deus, no amor ao próximo. É isso que é andar espírito. Entendeu? Então, não julgar por comer e por beber, entendeu? Porque Deus já santificou todos os alimentos, porque a religião, ó, ela fala que algumas, que nem a adventista, fala para você que você tem que... Só um minuto, irmãos, eu vou deixar aqui um pouquinho, peraí. Substância em Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida. Então, os adventistas falam que você tem que guardar o sábado. O padre proíbe o casamento. E na Bíblia fala que querem proibir o casamento. Então, quem quer proibir? Os padres, que não podem se casar. Aonde está na Bíblia que Paulo recomenda? Se alguém tem dom de ser casado, seja casado. Se alguém tem dom do celibato, seja celibato. Ou seja, não se case. Aí é uma escolha. Não é uma imposição que Paulo fala, não pode casar o líder religioso, não. O líder dos cristãos. Porque não é líder religioso, não existe, né? Isso foram homens que inventaram. Então, aí a adventista proíbe você. Eles querem que você guarde o sábado, que é a religião adventista. E querem que você deixe de comer carne de porco. Mas a carne de porco já foi purificada com qualquer outro alimento. Quando você ora, você santifica ela.
quando você vai se alimentar. E isso daí eu vou fazer um estudo sobre isso, sobre alimentos depois também. O que pode comer, o que não pode, porque tem essas brigas aí, né? Para dar entendimento para a pessoa não ser enganada. Então, todos os alimentos foram purificados. Aí, padre fala que não pode casar. Aí o outro fala que você tem que guardar dias de festa, praticar dia de festa. Tudo isso é sombra, é figura, que era do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas o corpo é de Cristo. Entendeu? Então, Cristo já cumpriu a lei, já cumpriu esses ritos. Então, a gente não precisa mais, não é obrigado mais. Entendeu? O que você tem que cumprir hoje são as leis morais dos 10 mandamentos, conduzido pelo poder do Espírito em você. E andar na justiça, na paz, no amor à palavra, no amor a Deus, no amor ao próximo. É isso que a gente cumpre hoje. Andar em Espírito é isso. Reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça, e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Ele é a cabeça assim, e nós o corpo. Isso é a igreja de Deus. Religião pretensiosa, membros do corpo de Cristo. Porque agora se permitem intimidar por ela. Se deixou para trás aquela religião pretensiosa e infantil. Por que se deixa intimidar por ela? Aí, ó. Tá aí, ó. Quer mais o quê? Só não escuta. Por isso que Cristo falou para os religiosos fariseus: vós não sois a minha ovelha, porque a minha palavra não é de vós. Então, hoje é a mesma coisa. A gente fala essas coisas aí, as pessoas não entendem. Por quê? Porque não é da ovelha de Cristo. Porque se fosse, elas entenderiam e creriam. Mas por não ser a ovelha de Cristo, ela não entende e nem crê. Porque quando você escuta e não entende na hora, mas lá na frente você entende, tudo bem. Aí é uma coisa. Agora tem uns que não entendem nunca. Nunca vai entender, porque eles rejeitam o que a palavra diz. Então são pessoas que já estão destinadas por elas mesmas para a condenação. Porque se elas não estão, elas receberiam o amor da verdade. Por isso que Deus falou em 2 Tessalonicenses: por não quererem receber o amor da minha verdade, Deus falando, Criador, eu intrigarei a operação do erro para que creiam na mentira. De mentira de quem? Do inimigo, do anticristo, quando vier. Entendeu? Porque as pessoas não querem amar a verdade, ela quer amar a ilusão, a enganação. Ela quer amar o que a religião prega, ela quer amar o que o líder religioso prega. Ela não quer amar o que está na Bíblia. Entendeu? Que nisto, não provem aquilo, não prove cheguem perto daquilo. Não toque nisso. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem vou voltar para vocês de atenção? Pegar aqui essa parte aqui, porque essa é interessante. Um contato com a fonte da vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça, e nós o corpo, que é a igreja. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permitem intimidar por ela? Aí. Não toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício. Mas não... Nenhum poder tem sobre os filhos de Deus verdadeiro, porque o poder que tem sobre os filhos de Deus é o poder do Espírito Santo, o poder do sangue de Cristo e é o poder da palavra de Deus. Entendeu? Aquilo que Deus abençoou, criatura nenhuma pode amaldiçoar. Como que você vai ter essas superstições? Isso é do diabo, não toque naquilo. Tem coisa que é do diabo? Sim, irmão. Você não pode trazer para sua casa, não, mas não no sentido assim. Por exemplo, não pode ter árvore de Natal porque é do diabo, porque lá é de Nimrod, que não sei o que lá. Não pode vestir o tênis Nike porque é do diabo. Então tudo bem, é do diabo. Então por que os profetas, os pastores de hoje comem carne de porco? Se você quer seguir a lei do Antigo Testamento, então tem que seguir ela direito. Tem que seguir toda. Não é falar para os outros seguir e você comer a carne de porco e proibir os outros. Malandro. Comer o suco
curubi, não sei, aquele peixe lá, né, que não podia comer lá atrás no Antigo Testamento, peixe com escama. Porque hoje os pastores comem. Entendeu? Ele quer que você obedeça certo requisito da lei, mas ele não obedece. Se for para obedecer a lei, então apredeja os adúlteros, o homem e mulher, porque na lei tinha isso, certo? Se é para obedecer a lei, obedeça toda, certo? Se é para guardar o sábado, porque o sábado do Senhor é a eternidade do descanso eterno, não é mais o dia. Porque a gente nem sabe se o sábado hoje é sábado, porque o calendário foi mudado, o nosso calendário é greco-romano, foi manipulado, quem estuda sabe disso, entendeu? Então, às vezes a gente nem sabe se o sábado é sábado mesmo, entendeu? Então, isso é questão de estudar. Então, não toque nisso. Se for assim, então, não toque nisso. Então, a pessoa não pode ter dinheiro, porque lá tem símbolos pagãos na nota de dinheiro, né? Dá o dinheiro pra cá que eu quero. Você não quer? Vai falar. Sendo que os pastores fraudulentos que mais pede é dinheiro, lá tem estrela de sei quantas portas lá. Tem símbolo pagão, tem as pirâmides na nota de dólar lá, o olho que tudo vê dos Illuminati. Então, pronto, tá perdido. Então. Entendeu? Então por isso que aí tá falando essa religião pretensiosa, não toque nisso, não fale aquilo, que isso é do diabo. Pô, você tem mais, as pessoas religiosas têm mais medo do diabo do que temor de Deus, do Criador. De outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Aí. Colossenses, capítulo 3. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, com Cristo. A gente, quando fala que a gente ressuscitou com o Cristo no batismo, ressuscitou espiritualmente, tá, irmãos? Mas aqui ele fala, ó, quando Cristo se manifestar de novo, quando ele voltar na segunda vinda, nós nos manifestaremos juntamente com ele. O que ele quer dizer? Que o nosso corpo vai ser transformado, nós vamos ser corpo glorioso igual de Cristo. É isso que ele está falando ali, entendeu? Porque tem duas ressurreições. Quando você crê em Cristo e se batiza nas águas e se batiza no Espírito, que é o batismo da palavra, é o nascer do alto, você ressuscitou, porque você estava morto nas suas ofensas e pecados, quando a palavra diz. Aí Cristo incutiu vida em você, porque você creu na obra dele, na cruz que ele fez por você, e para aquele que nele crê. Entendeu? Aí você ressuscita espiritualmente. Mas lá no final dos tempos, ele vai completar a boa obra que começou na gente e vai transformar em corpo glorificado, igual dele. Entendeu? Por isso que ele fala, quando Cristo se manifestar, nós se manifestaremos com ele. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte. Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que isso cai por terra, essas pessoas que falam, ó, não, eu posso pecar à vontade, ó, eu vou ser salvo porque Cristo já pagou meu pecado, eu posso pecar à vontade, ó, tá falando pra você se abster de toda a imoralidade sexual, não quer dizer que você nunca vai falhar na sua vida, mas que você vai ter vontade de lutar contra esses pecados que tá na sua carne, para diminuir a frequência dele e aumentar o fruto do Espírito em você. Você ser guiado mais pelo Espírito do que pela vontade da carne. Porque isso é negar a si mesmo, que Cristo fala. Entendeu? E fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus também é ajudar as pessoas. Pregar a palavra, ajudar as pessoas carentes. Qualquer ato assim, de coisa que você vai fazer, não para ganhar a salvação, porque a salvação é pela fé. Mas para testificar que você está salvo, entendeu? Vamos lá.
Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem mais, abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador, e cada um traz sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, Olha aí, bárbaro e estrangeiro. judeu, não judeu, ser religioso ou sem religião, bárbaro, estrangeiro, não significa nada mais. O que significa é ter Cristo dentro de você e você andar guiado pelo Espírito Santo da palavra, fazendo todo o fruto do Espírito, entendeu? Livre não significam nada. Agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, Fruto do humildade, Espírito. autocontrole, Humildade, disciplina. domínio próprio. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, Ó, satisfeito com o rápidos em segundo perdoar lugar. uma ofensa. Não queira ser o primeiro em tudo. Perdoem tão rápida e completamente Perdoe como Cristo quanto te o Senhor perdoou. os perdoou. Aí, E a despeito do que mais vestirem, vista-se de amor. revistam-se de amor. Mas não é um amor permissivo do mundo. É um amor de servir o próximo. Não é um amor de falar, não, pode pecar à vontade. Ó, não confronta o pecado não, porque não pode confrontar o pecado. Lógico que você tem. A carta ao Coríntios, segundo ao Coríntios, fala, é guerra contra o pecado. Guerra. Não é contra a pessoa pecadora, é contra o pecado. Contra o seu próprio pecado e contra o pecado do outro. Entendeu? Ajudar o outro a orientar o outro para ele sair do pecado e ir para a luz. E você também, mortificar seus membros pecaminosos da sua carne e pôr o fruto do Espírito para você ir para a luz. É isso. E a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso. E cantem de coração para Deus. Dê espaço à Que mensagem de tudo na Deus vida- e oriente uns aos outros. Aí, ó, oriente. Tá vendo? Palavras, ações e tudo mais Seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus o Pai a cada passo do caminho. Esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. Maridos, amem a esposa, não hajam como aproveitadores delas. Filhos, Ó, aqui tem façam ordem o que para seus os pais três, mandam. ó. Mulheres ser submissa ao marido não é que o marido manda na mulher. É que ela tenha ele como cabeça, o dirigente da família. Mas a mulher também pode dar conselho, pode ajudar o marido em trabalho, entendeu? Os dois correndo junto, entendeu? Filhos obedeçam aos pais, mas pais também não seja rigoroso demais. Tem que ensinar o que é certo para os filhos. Ensinar, não pode ser um pai omisso, deixar o filho de qualquer jeito fazer a sua vontade. Não é isso. Mas também não pode ser rígido demais, tem que ter o equilíbrio, né? E o marido tem que amar sua mulher como Cristo se entregou pela igreja. Então o marido tem que se entregar pela mulher e não ser aproveitador dela. Só que Satanás corrompeu totalmente de um como de outro, né? Aí a mulher, você pede pra mulher, se ela não trabalha fora, se ela trabalha tudo bem. Aí os dois cuidam da casa junto. Mas se você pede, a mulher não trabalha, pede pra cuidar da casa, você tá me fazendo de escrava. Mano, não é fazer de escrava. A mulher tem que cuidar do marido da mulher.
Entendeu? Se quando o marido está trabalhando fora, o ideal é a mulher cuidar da casa. Se os dois estão trabalhando fora, os dois dividem o trabalho da casa. E até os filhos, ele tá no meio de ajudar. A parte boa todo mundo quer, mas a parte ruim ninguém quer, né? É de fazer o esforço. Então, o marido tem que também amar a mulher, entendeu? E como Cristo se entregou por ela. E se entregar pela mulher, proteger ela, guardar ela, né? Amar ela de verdade, entendeu? Isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Faça o que é melhor para os seus patrões, mas tenha o contexto. Patrões, faça o que é justo aos seus funcionários, porque você tem o mesmo Senhor no céu. Não é o que acontece hoje. O patrão quer que você seja obediente a ele, mas ele não quer agir com justiça com você. Quer ficar te devendo, quer te faltando salário, fazendo isso. Hoje é o que está aí, né? A gente tem que, tanto um como o outro, tem que fazer sua parte para os olhos do Senhor. Não é só uma parte, não. As pessoas são espertas, rapaz. Lembrem-se de que, ela distorce a palavra de Deus a seu favor. O Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Colossenses, capítulo 4. Patrões, tratem seus empregados com consideração. Sejam justos com eles. Não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor, Deus no céu. Orem com dedicação. Fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo, mesmo enquanto estou neste cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para eles. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Meu bom amigo Tíquico dará a vocês informação a meu respeito. Ele é um trabalhador de confiança e um companheiro no serviço do Senhor. Eu enviei a vocês para que saibam o que está acontecendo conosco. Assim, ele poderá encorajá-los na fé. Com ele enviei Onésimo, que é um de vocês e se tornou um irmão querido de muita confiança. Juntos eles deixarão vocês informados a respeito de tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que está preso comigo, envia saudações. Também Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam uma carta que fala dele. Se ele aparecer aí, recebam-no. Também Jesus, aquele que é chamado justo. Esse é outro Jesus, só esses tá? restaram do grande grupo não é o que Jesus Cristo, não. É outro Jesus. Comigo no trabalho pelo reino de Deus. Não se esqueçam Também, de que eles foram de grande ajuda. Também Nifa e a igreja que está em sua casa. Quer ver? Saudações. Que guerreiro ele tem sido. É incansável em suas orações por vocês, sempre pedindo que permaneçam firmes, maduros e confiantes em tudo que Deus quer que façam. Eu o observei de perto e posso afirmar que ele tem trabalhado muito por vocês e por todos os de Laodiceia e de Herápolis. Lucas, bom amigo e médico, e Demas enviam saudações. Transmitam nossa saudação aos nossos amigos de Laodiceia. Também a Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Olha lá, se reúne na casa dela. Como é que um tempo de pedra cabe dentro de uma casa? Igreja é o corpo de Cristo, é os cristãos que se reúnem lá. Sim. Digam a Arquipo. As pessoas não. Agora, se não entender mais isso, não entende mais nunca. Faça o melhor que puder. Assino eu mesmo esta carta. Paulo. Lembrem-se de que estou na cadeia e orem por mim. A graça seja com vocês. Amém. Então, terminou por aqui, irmão. Muito obrigado.
Deus abençoe. Compartilha esse vídeo, deixa o like e veja esses vídeos, porque as pessoas não vê vídeo de estudo bíblico quase. É os vídeos menos vistos, né? Pra mim é tristeza, mas tudo bem. Fazer o que, né? Deixa o like, não esqueça de se gostou, deixar o like e compartilha o vídeo. Badale o sininho de todas para receber as notificações. Bem-vindo a novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amo todos vocês por meio de Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, tchau.